Olá pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de hoje, tratando dos povos da Antiguidade Clássica, mais precisamente os gregos. Antes disso, eu queria pedir a gentileza de quem estiver acompanhando o canal, que se inscreva, que vai receber as notificações quando eu postar os vídeos, né? A ideia inicial é postar de 2 a 3 vídeos por semana, então vocês fiquem à vontade, inclusive para fazer sugestões de temas, para fazer críticas, elogios, enfim. Comentem no canal, por favor, se inscrevam, fiquem à vontade. A Grécia Antiga, localizada na Península Balcânica, ela vai se caracterizar basicamente por um relevo acidentado montanhoso. 80% do território grego é montanha, o que dificultava uma comunicação interna. E isso, de certa forma, fez com que surgisse na Grécia Antiga as cidades-estados, com completa autonomia, principalmente política, econômica, social. Embora elas tenham convergências culturais, costumes, tradição, existiam certas unidades, mas do ponto de vista político, econômico, social, elas tinham autonomia completa, ou quase isso. Depois vão formar as confederações. Então, do ponto de vista geográfico, tu tens uma topografia que dificultava uma comunicação interna e que fez com que surgissem cidades-estados. Então, o poder político na Grécia Antiga é descentralizado. Uma outra questão importante é que ela era banhada pelo Mar Jônio, pelo Mar Egeu e pelo Mediterrâneo Oriental. Isso, de certa forma, facilitou o desenvolvimento econômico de algumas regiões, como, por exemplo, a Ática, que nós vamos ver a questão dos atenienses. E é importante nós estudarmos essas civilizações ocidentais, as antigas, mais especificamente Grécia e Roma, porque elas nos deixaram um legado muito importante. Nas concepções filosóficas, políticas, oligarquia, tirania, democracia, a filosofia grega, a introdução das vogais do alfabeto, a questão dos romanos com o direito romano, com o latim, com o cristianismo. Por isso que é tão importante estudar civilizações antigas do Ocidente, ou Antiguidade Clássica, certo? E se tratando da Grécia Antiga, nós vamos dividir a sua história em período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Cada período com a sua característica específica. Por exemplo, no período pré-homérico, são os povos que vão formar a Grécia Antiga: aqueus, eólios, jônios, dórios. No período homérico, a partir da invasão dos dórios, nós temos a Ilíada e a Odisseia. Ilíada, a Guerra de Troia, os gregos chamavam os troianos de Ilion, chamavam a cidade de Troia de Ilion, e Odisseia conta a volta dos guerreiros gregos da Guerra de Troia. Apenas os poemas do Homero que ficaram como registros, né? Até mais ou menos 800 a.C. Depois, no período arcaico, é a formação das cidades-estados, da polis grega. E eram dezenas de cidades-estados, nós estudamos basicamente duas, Esparta e Atenas. No período clássico grego, nós vamos observar conflitos, guerras contra persas, gregos contra gregos. Isso vai dar hegemonia para determinadas cidades, em determinados períodos. E essas rivalidades entre as cidades-estados vai acabar enfraquecendo a Grécia Antiga, que é dominada a partir da Batalha de Queroneia, em 336, pela Macedônia, e aí caracterizando o período helenístico. Então nós temos essa divisão da história da Grécia Antiga. Está aqui. Período pré-homérico das invasões, período homérico da organização gentílica, o período arcaico da formação das cidades-estados, período clássico das guerras, das hegemonias e do declínio dessas cidades-estados antigas,
e o período helenístico da dominação macedônica, representada basicamente pelo Alexandre o Grande. Certo? Se tratando de período pré-homérico, nós temos que caracterizar e destacar alguns aspectos. Por exemplo, os aqueus foram os primeiros povos a chegar lá por volta de 2000 a.C., se localizaram na região do Peloponeso, fundaram algumas cidades e conquistaram a ilha de Creta, principal centro cultural e econômico do mar Egeu da época. Os cretenses viviam da navegação, comandados pelo Minos, né? Por isso a organização minoica. Tinha templos, Knossos, né? A principal cidade, hoje é um grande sítio arqueológico, tem construção de palácios, enfim. E na civilização cretense, que depois vai se fundir com os aqueus, com os gregos, vai se caracterizar bastante a valorização da mulher, da figura feminina, representando a fecundidade, representando a questão da maternidade, né, da fertilização. Tanto é que a principal divindade dos cretenses é a deusa mãe. Então, destoando um pouco, inclusive, das concepções de gênero que nós tínhamos na Grécia Antiga, os cretenses vão se destacar pela valorização da mulher. E a principal representação dessa valorização feminina é a deusa mãe, que é a principal divindade dos cretenses. Uma outra característica que é importante, ainda falando dos aqueus, é que eles vão se envolver na Guerra de Troia. Uma guerra que ficou conhecida pelo presente que eles deram aos troianos, que era um cavalo de madeira, que depois, na noite, eles abrem o cavalo e conquistam a cidade de Troia. Na verdade, as pesquisas mais contemporâneas, as pesquisas arqueológicas, elas não dão com absoluta exatidão a localização da cidade de Troia, o que de certa forma põe em dúvida até a própria existência da guerra de Troia, né? Isso é importante nós destacarmos. Os aqueus vão se localizar no Peloponeso, vão ser os primeiros a chegar. Depois os eólios se localizam na Tessália, é uma chegada pacífica também. Os jônios se localizam na Ática, fundam uma cidade de Atenas. E depois os dórios, a partir de 1200 a.C. aproximadamente, eles vão se localizar no Peloponeso, vão conquistar os aqueus, vão fundar a cidade de Esparta. E o que é importante nós destacarmos? Os dórios é um povo organizado do ponto de vista militar, violento, foi uma conquista violenta, que ele subjugou os aqueus, e destruíram todos os registros escritos que se havia na época, tanto é que no período sucessor vai ser apenas os poemas do Homero. Um outro detalhe importante é que com a invasão dória, tu tens a primeira diáspora grega. Os povos que viviam nas regiões mais litorâneas, mais próximas do litoral, eles vão acabar se dirigindo em direção anterior da Península Balcânica, inclusive também depois fundando cidades-estados. Então a primeira diáspora grega é causada pela invasão dória, isso por volta de 1200 a.C., terminando assim o período pré-homérico, período das invasões dos povos que fundaram a Grécia Antiga, as cidades-estados gregas, certo? Falando um pouquinho dos cretenses aqui, ó, como eu estava destacando para vocês, a questão do Minos, do chefe político, a questão do palácio, aí como vocês estão vendo na imagem, a deusa mãe, tudo isso era importante naquela época porque a ilha era o principal centro cultural e econômico do mar Egeu. E a partir da conquista dos cretenses, nós vamos ter uma fusão dessa cultura, dando origem à civilização creto-micênica, certo? Porque Micenas é uma cidade-estado fundada pelos aqueus, que a partir dali tu tens a conquista da ilha. Tá bem? Período homérico, então, nós temos os poemas Ilíada e Odisseia, lembrando que
Os gregos chamavam os romanos de Ilion, por isso Ilíada. Depois a Odisseia conta a volta dos guerreiros. Foi um período de mais ou menos 400 anos em que os únicos registros escritos que se tinham era a Ilíada e a Odisseia, por isso período homérico. E neste período é que vai se organizar os gêneros, a organização gentílica. São pequenas comunidades que viviam agrupadas, comandadas pelo Páter, que era o sujeito mais velho, e que de certa forma vão se desenvolvendo e vão se unindo umas às outras, formando as frátrias. Das frátrias vão se formar as tribos, e as tribos vão dar origem à polis grega. Aí tu já tem um aglomeradinho de gêneros, de frátrias, de tribos. E engraçado que a polis grega ela vai se desenvolver basicamente ao redor da Acrópole. O que é a Acrópole? Como é uma região montanhosa, é uma fortificação no alto. Vai surgir a cidade-estado ali, a polis grega. Depois tu tens a Ágora, a Jerúsia, que são as concepções da cidade-estado grega, certo? Isso já vai acontecer na passagem do período homérico para o período arcaico. Outro detalhe importante é como eles não têm uma terra muito fértil, tu tens a segunda diáspora grega, a partir da formação da polis, lá no período homérico, passando pelo período arcaico. O que eles vão fazer nessa segunda diáspora e formar a Magna Grécia? Vão procurar matéria-prima, terras férteis, porque eles precisam se expandir, porque eles não têm possibilidade de agricultura na região balcânica, na Península Balcânica. Certo? E aí nós temos, talvez, a primeira das grandes cidades que nós vamos estudar, os espartanos. Esparta, fundada pelos dórios, na região do Peloponeso. E é importante nós destacarmos que, como os dórios têm uma característica mais militar, eles eram mais organizados do ponto de vista de organização militar mesmo, é uma herança herdada dos dórios os espartanos se preocuparem tanto com a formação de soldados para o exército, né? Então, a educação espartana ela é uma herança dos dórios. Os meninos eram entregues aos 7 anos de idade para fazer treinamentos militares para se formar soldados, né? Então, é uma das principais características de Esparta, que socialmente ela vai se distinguir por ser os esparcitas ou esparciatas, os grandes, os descendentes diretos dos dórios, são os grandes, a aristocracia espartana, né? Depois tu tens os periecos, que são trabalhadores livres que vivem, peri significa ao redor, eles vivem na periferia da cidade, tanto é que o termo periferia se refere às margens da cidade, né? Porque o termo perieco significa aquele grupo de pessoas, trabalhadores livres, que se dedicavam ao comércio, ao artesanato, que não efetivamente habitavam a cidade de Esparta. E nós temos os zelotas, que é justamente os escravos do Estado, né? Que a maior parte da população, que muitos deles nesses treinamentos militares eram sacrificados. Do ponto de vista político, nós temos uma diarquia, 2 reis, Jerúsia, Ápela e os Éforos, né? O Efurado, que é uma espécie de Câmara de Vereadores que administra a cidade de Esparta. A Jerúsia é um conselho de anciões formado por cidadãos mais velhos e a Ápela é uma assembleia popular. Nós vamos ver tudo isso aqui agora. Sociedade espartana, descendentes diretos dos dórios, os esparciatas, os perecos, trabalhadores livres que se dedicavam ao comércio e ao artesanato, e os zelotas, a maior parte da população, são chamados os escravos do Estado, muitos deles sacrificados nas questões referentes aos treinamentos militares. A política espartana, como eu estava comentando para vocês, 2 reis, diarquia, Jerúsia, um conselho formado por cidadãos mais velhos,
Assembleia Popular e o Éforos são os grandes administradores da cidade-estado, né? Eles têm eleições anuais e tal, uns 5 Éforos, se não me falha a memória. E eles vão ser os grandes responsáveis por fiscalizar a administração da cidade. Tá bem? E a educação espartana aqui, se destacando também a questão do treinamento militar. A grande preocupação do governo espartano era a formação de um exército forte. Eles se envolviam em muitos conflitos. E o poder terrestre, o que seria hoje correspondente a um exército espartano, era muito forte, era muito considerável. Uma outra característica que nós temos que apontar referente à educação espartana e à Esparta de uma maneira geral, é que as mulheres também recebiam treinamentos militares. E as mulheres tinham um papel relevante porque nos períodos de conflitos eram elas que administravam a cidade. Os homens saíam para guerrear e elas administravam a cidade-estado. Então, elas eram treinadas para isso. E aí eu faço uma relação que é muito presente na historiografia, né? Não essa relação que eu vou fazer agora, mas essa abordagem. As mulheres, de uma maneira geral, a partir do início do século XX, elas passaram a ocupar os cargos, os postos de trabalho, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, porque elas foram substituir os homens nas fábricas, ocuparam os postos de trabalho e, conscientes disso, da sua importância para a economia, no período pós-guerra, o movimento feminista ganha muita força e passa a reivindicar direitos políticos. Tanto é que a maior parte dessas conquistas sociais adquiridas pelas mulheres, elas vêm a partir da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, por exemplo, com a Era Vargas, nós vamos ter o acesso das mulheres à vida pública, né? Tudo bem que eram raras as mulheres que participavam da vida pública na época, mas elas têm esse direito a partir da Era Vargas, que começou em 1930. Certo de Esparta, vamos para Atenas. E aqui nós temos que destacar o seguinte: os atenienses se localizaram na Ática, tinha o porto de Pireu. Uma das grandes preocupações, não a grande preocupação, mas eles não tinham exclusivamente uma preocupação com a formação militar. Eles eram preocupados mais com a vida intelectual dos atenienses, que do ponto de vista político era mais complexo que Esparta. Tu tens uma monarquia, uma oligarquia, uma tirania e uma democracia. São fases, são sistemas políticos diferentes e que vai caracterizar politicamente a cidade de Atenas. Do ponto de vista social, nós vamos perceber também que tens uma maior complexidade das camadas sociais. Os eupátridas, os georgóis, os tetas, os metecos, os escravos, certo? Aqui, na Antiguidade Clássica, o modo de produção passa a ser escravista. Eles utilizam o trabalho escravo, que eram basicamente frutos de guerras, né? Os prisioneiros de guerra. Embora houvesse tráfico de escravos, enfim, mas eles eram basicamente oriundos das guerras, né? Os prisioneiros de guerra. Então, a partir da Antiguidade Clássica, nós vamos ter isso. Já na Antiguidade Oriental, nós tínhamos o modo de produção asiático, com a exploração do camponês, né? A servidão coletiva, que nós estávamos destacando no vídeo anterior. Vamos seguindo aqui. Sociedade, aqui nós temos os eupátridas, que eram a elite ateniense, aliás, a elite ateniense, eram cidadãos, considerados cidadãos com direitos políticos. Depois nós temos os demiurgos, que eram os comerciantes que se concentravam mais no litoral, ali no porto de Pireu. Os georgóis, que eram os pequenos proprietários rurais. Os metecos, que eram os estrangeiros. E os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Certo? A sociedade ateniense ela é importante, porque depois nós vamos ter... Tem uma outra modalidade também de escravidão, que era por dívida, né? Mas ela vai ser abolida, no caso da Grécia Antiga, pelo
o Solon, depois lá na Roma Antiga pela lei Licínia. Os caras se endividavam, não tinham como pagar as suas despesas e acabavam vendendo a sua força de trabalho. Mas basicamente a maior fonte de trabalhadores escravizados na antiguidade eram as guerras. Tá bem? Seguindo aqui, a política ateniense. Aqui é importante nós destacarmos, porque a maior parte dos autores trabalham com a oligarquia e a democracia. Nós temos uma monarquia no primeiro momento, depois essa oligarquia vai tomar o poder. O que é a oligarquia? Governo de poucos. Poucos eupátridas. Tá bem? Depois essa oligarquia vai amadurecer para uma tirania que dura pouco tempo, com Pisístrato, que é um curto período, que vai ser a transição da oligarquia para a democracia, a partir de 509 com Clístenes. E a democracia ateniense, ela se destaca bastante, principalmente porque ela exclui da participação da vida pública as mulheres, os metecos e os escravos. É uma democracia para as minorias, é uma democracia apenas para quem tem direitos políticos. E quem era inimigo da democracia ateniense, existia a lei do ostracismo, o óstrago. Eles julgavam, escreviam o nome do inimigo da democracia no óstrago, que era um pedaço de argila. Eles eram julgados, se condenados, passavam 10 anos afastados da vida pública. Muitas pessoas foram mortas na Grécia Antiga, em Atenas, por serem inimigos da democracia. Bem, mas voltando um pouquinho para a questão da oligarquia, nós temos dois legisladores importantes que fizeram leis que vão, de certa forma, amadurecer politicamente Atenas para a democracia. É o Drácon e o Solon. O Drácon criou uma série de leis rígidas, rigorosas, punitivas, e o Solon, ele vai se caracterizar basicamente pela fim da escravização por dívida e porque ele cria um novo censo. Como é que era baseada a questão da cidadania ateniense? Os eupátridas, que eram os bem-nascidos, tinham direitos políticos. Entretanto, como é uma região litorânea, o Porto de Pireu era um movimento de mercadorias era muito intenso, a vida intelectual era mais cosmopolita a cidade. Tu tens muitos comerciantes, muitos metecos que vão enriquecer, vão ter o poder econômico, mas não vão ter participação política. Então, o Solon acaba desenvolvendo uma outra maneira de tornar a pessoa cidadão ateniense, o censo censitário. O que é o censo censitário? Tu vai ser cidadão a partir de determinada renda. Isso beneficia principalmente os estrangeiros que se dedicavam ao comércio, mas que não tinham esse direito político. Certo? A tirania com Pisístrato, ele fez obras públicas importantes, mas os seus filhos, o Hipías e o Hiparco, eles não mantiveram não tiveram a mesma habilidade política do seu pai. Tanto é que em 509 o Clístenes dá origem à democracia ateniense. E na democracia, tu tens algumas concepções políticas herdadas do período oligárquico. Por exemplo, a Bulé, Assembleia destinada à elaboração de leis, Eclésia, Ileia, são todas instituições políticas que foram importantes para a democracia, mas nem todas elas criadas durante o regime democrático. Lembrando que mulheres, escravos e estrangeiros não tinham participação política. Era uma democracia excludente, uma democracia para as minorias. Certo? Olha o detalhe que eu estava comentando com vocês aqui a respeito da educação. Eles formavam cidadãos militares, mas eles tinham uma preocupação mais com o atletismo, com o teatro, com a dança, com a música.
Não é à toa, por exemplo, pessoal, que a filosofia grega ela ganha muito impulso em Atenas. E o que é a arte do pensar? Os caras procuravam explicações racionais para os fenômenos que não havia explicação. Então, se desvinculavam das explicações mais teológicas e vinculavam a questão da razão. E aí nós temos o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, que são os três principais, talvez, né? Tem os pré-socráticos, mas a questão da filosofia antiga, a filosofia ateniense, macedônica, ela vai ser importante justamente por procurar a explicação na razão, desvinculando essas explicações das concepções teocráticas. Claro que eu não sou professor de filosofia, nem tenho embasamento para ir além do que eu estou falando para vocês. Mas é importante nós destacarmos essa questão da busca da razão. E isso se deu em Atenas justamente também em virtude da posição geográfica. Da posição geográfica. Tem o porto de Pireu, a entrada e saída não é só de mercadorias, é de ideias, são de costumes, de tradição, de concepções diferentes. Então, é o entra e sai de mercadorias, de ideias, de concepções, de costumes, de cultura, que vai dar origem ao racionalismo antigo. E isso é importante nós destacarmos dos atenienses, a partir dos atenienses. O período clássico é o período das hegemonias, das guerras, das hegemonias e do declínio das cidades-estados. Nós temos dois grandes conflitos no período clássico. O primeiro deles são as guerras médicas, gregos contra os persas, porque o Dário I, rei dos persas, ocupou as colônias gregas na Ásia Menor e a cidade de Corinto pede auxílio para as demais cidades-estados. Eu não vou entrar muito no mérito, em detalhes das batalhas das guerras médicas, mas o importante é nós destacarmos o seguinte: antes mesmo de terminar a guerra, ou as guerras, as batalhas, os atenienses fundaram a Liga ou Confederação de Delos, que é a união capitaneada por Atenas de cidades-estados. As guerras médicas, a vitória dos gregos, deu hegemonia para a cidade de Atenas. Isso é importante. Para combater a hegemonia ateniense e a Confederação de Delos, os espartanos criaram a Liga ou Confederação do Peloponeso, com o mesmo princípio. Cidades confederadas sob o comando de Esparta. Então, se as guerras médicas deu hegemonia para os atenienses, para combater essa hegemonia, os espartanos criaram a Liga ou Confederação do Peloponeso. Em 431 a.C., nós temos a Guerra do Peloponeso. E é engraçado que para combater os espartanos, aliás, para combater os atenienses, os espartanos receberam auxílio financeiro dos persas. E a Guerra do Peloponeso, vencida por Esparta, dá hegemonia para os espartanos. Então, além de combater a hegemonia ateniense, Esparta se tornou hegemônica a partir da vitória da Guerra do Peloponeso. Porém, a cidade de Tebas invadiu a entrada da cidade de Esparta, e aí nós temos, através da Batalha de Leuctras, a hegemonia tebana. A partir da hegemonia espartana, nós vamos ter depois a hegemonia tebana. A Batalha de Leuctras é 371 a.C. A Guerra do Peloponeso termina em 404 a.C. Então, tu tens a hegemonia ateniense, causada pela vitória dos gregos nas guerras médicas, a hegemonia espartana, causada pela vitória dos espartanos da Liga do Peloponeso na Guerra do Peloponeso, e depois a hegemonia tebana no século IV a.C. Todas essas hegemonias, esses conflitos internos
eternos da Grécia Antiga, enfraqueceu essas cidades-estados.